Bom, gente, boa noite. Psicologia jurídica. Vamos fazer o seguinte. Eu vou dar mais um prazo a vocês de uma semana para vocês, quem não terminou os questionários, os trabalhos, que possam fazê-lo para justamente acrescentar na nota da prova, para levar lá para cima a nota da prova primeira, viu? Você traz quinta-feira que vem, legal, gente? Então eu vou contar com o apoio de vocês. Pode ser manuscrito digital, não tem problema. Você contar com o apoio de vocês nesse sentido, de me ajudarem a ajudar vocês, certinho? Então trago mesmo, é um pedido meu. Agora, se você não é obrigatório, você só traz na segunda fase. Mas eu acho bom trazer, acho bom trazer para a gente poder trabalhar melhor aqui. Legal, gente? Vamos lá? Outra coisa, eu olhei assim, achei meio esquisito, entendeu? Achei assim um negócio sem pé nem cabeça, as provas de vocês eu achei assim sem pé nem cabeça, mas tudo bem. Achei assim sem pé nem cabeça. Não sei, impressão que eu tive, não corrigi ainda não. Eu achei sem pé nem cabeça, só pelo cheiro assim. Mas tudo bem, hein? Mas aproveita essa chance aí pra a gente melhorar a nota de vocês, que eu vou juntar. Certinho? Vamos prosseguir. Mas o questionário não é baseado no que o senhor passou e o que o senhor... É, mas eu não sei, vocês na hora de escrever não sei se... Não foi assim meio... Esse questionário para entregar assim? Aí... Não, aí você entrega, aí faz o seguinte, pra semana, vocês com calma, já terminou as provas, não é isso, gente? Terminou as provas, não terminou? Então pra semana, com calma, todo mundo vai trazer esse questionário pra gente. Aproveitando, vocês me lembram aí, anota no caderno, pra semana a gente vai conversar sobre o Tribunal do Júri, o qual nós vamos fazer aqui na faculdade na segunda avaliação. É obrigatória a presença no Tribunal do Júri, sob pena de não ter ponto na avaliação. Certinho? Vai ser na data da segunda prova, tá vendo? Agora aí vocês terão que trazer algum comprovante de que vocês estão impedidos, certo? Porque senão não vai funcionar, legal, gente? Certo? Então é importante que vocês estejam com este empenho de estar aqui presente. Vamos dividir aqui, para a semana a gente faz tudo isso, legal? Vamos lá? Prosseguindo. São três, prosseguindo na linha de psicanálise, né, que estava, não é isso? A gente parou aonde? Vamos ver aí? E a organização da personalidade. Aí, ponto. Agora vamos lá. São três, vamos lá, os princípios do aparelho psíquico. São três os princípios do aparelho psíquico. Psíquico. O princípio da constância. São três os princípios do aparelho psíquico. São três os princípios do aparelho psíquico. O primeiro, o princípio da constância. Segundo, o princípio do prazer. Esse aí é bom. Deixa aí. É o melhor. História. Eu quero escrever. E o princípio da realidade, o terceiro. Eu sou de baixo.
da realidade. Aí tá vendo? Tá bom. O princípio da realidade. É complicado. O princípio da constância Isso aí é o conceito, né? faz analogia com a homeostase. Homeostase. A tentativa de manter equilíbrio nas coisas. É com essa coisa. Conhece? Homeostase. É o quê? Ela é Você que é pra frente demais. No dia da prova foi o último a entrar. E o primeiro a sair. Ela fala, ela quanto mais ela me maltrata, mais eu chego. Então você tá precisando No dia da prova ela pensou você. Eu falei que na pergunta pra ele. Deu uma vida do jogo e branco. Ela gosta de mim, agora não gostei da nota que ela me deu, não. 24. Eu tá vendo? 24. Mentira, tu não joga. Seu número, Ela tá Jefferson. duvidando da minha nota. Tem alguma relatividade nisso aí, não? Eu já. Alguma relatividade. Vamos lá, aí prosseguindo aí, vai lá, gente, bora. Não, aí prosseguindo, né? Vírgula, homeostase, vírgula, significando a tentativa, de manter uma tensão interior constante do aparelho psíquico. Constante do aparelho psíquico. Interior, uma tensão interior constante do aparelho psíquico. Interior. Então, gente, para a gente entender aqui agora. Então, nós estamos trabalhando com 3 princípios. O princípio da realidade, que nós sabemos que quem é que vai reger, qual é a instância que vai ter regência no princípio da realidade, qual é? O princípio da realidade, o que é que vai ter constância? Qual a instância que vai estar com ele? Começa com E. O ego. O ego da realidade. Agora, vamos entender aqui alguma coisa, tá? Porque na época, Freud utilizou o princípio da realidade. E hoje os estudiosos ainda entendem como princípio da realidade. Porém, a gente não pode nunca dizer filosoficamente, não pode dizer nunca que nós conseguimos enxergar a realidade. Seria uma pretensão muito grande nossa de dizer isso. Porque se a gente perguntar como cada um de vocês está enxergando aquele lixo ali, cada um vai ter uma forma de interpretar. Cada um vai ter uma forma de dizer como está vendo o lixo. E cada um vai puxar para si, boa noite, a sua validade de observação. Certinho? A sua validade de observação é puxada para a nossa crença pessoal. Certinho? Quando a gente vê uma mulher muçulmana, se tivesse aqui uma mulher muçulmana, nós teríamos uma visão. Mas essa mesma mulher muçulmana, lá nos países muçulmanos, eles têm outra visão. Então nós não podemos dizer que estejamos diante de uma realidade. Nós vamos falar sempre em
visão, senso-percepção ou percepção consciente, né? Ou percepção consciência estruturante. Certo? Se vocês quiserem fazer um ponto e fazer essa observação, vamos ver se vocês mesmos compilam isso, sem precisar da minha presença na minha fala. Vamos lá? A realidade, eu comecei agora, vamos lá. Cada um dá um dica. A realidade, falei, a realidade... É dura. Não, é dura não. A realidade é algo, Vai escrever? vamos lá, possivelmente não constatado de forma comum para todos. Não constatada de forma comum para todos. Vamos lá, ó. Olha, fazer silêncio, senão a gente aula nossa aula curtíssima, uma matéria tão importante para vocês, uma matéria curta. Então a nossa realidade não é constatada de forma igual ou comum para todos, né? Então nesse momento nós temos uma realidade que tem uma variação de sujeito para sujeito, certinho? Quando a gente fala, ó lá gente, ó, vamos copiar, a gente tem um tempo muito curto, vamos trabalhar em cima da compreensão da matéria. Então essa realidade a gente tem de sujeito para sujeito. Quando eu falo sujeito, até é bom que vocês entendam a terminologia. Quando nós falamos em direito, nós falamos em cidadão. Cidadão, aquela pessoa humana que é objeto, né, de direitos e deveres. Mas quando nós falamos em psicanálise, em psicologia, em psiquiatria, nós utilizamos outros termos, como por exemplo sujeito, indivíduo, elemento e outros termos que podem variar. Mas o ideal é que a gente não pudesse utilizar a pessoa humana. Na realidade, nós temos a pessoa humana. Na realidade, que vocês sabem que é variável da minha percepção na consciência para a sua. Concorda comigo? Então nós vamos falar de estruturas ou de visões ou senso-percepções ou percepção consciente ou percepção consciência estruturante. Nós podemos até ter uma abrangência: percepção, consciência estruturante social. Porque quando o bebê nasce, ele não sabe de nada na nossa sociedade, nem a criança. Nós vamos o quê? Aculturando essa criança, aculturando esse bebê. O que significa aculturando? Trazendo conceitos que são padrões em nossa sociedade como verdades para que ele aceite. Certo? Eu, por exemplo, tenho muita contestação sobre a questão sexual. Eu, pessoalmente, na minha opinião, ninguém precisa me seguir. Mas eu também tenho direito, como pesquisador, como cientista que eu me considero, aí sem falsa modéstia, como um gênio, ainda não despertado para o mundo, mas que virá à tona, não é? Porque esses gênios, quando vão em qualquer lugar, são reconhecidos, e eu vou em outros lugares e parece que o pessoal não está me conhecendo, isso é um absurdo. Mas voltando aqui para vocês relaxarem, presta atenção, ó, deixa eu falar uma coisa importante. Eu acho que nós, seres humanos, nascemos, a nossa nascência, né, nós nascemos de forma assexuada. Não, assexuada. Assexuada. Podemos, na minha opinião, ter um instinto animal de macho e fêmea. Mas nós não estamos ainda com a nossa sexualidade definida. E ela, por excelência, ela é indefinida. Ela é indefinida. Eu estou querendo dizer a vocês que desse conceito antigo e ultrapassado de hétero, homo,
é um conceito inteiramente ultrapassado. Porque nossa sexualidade, ela é transcendente. Ela transcende a divisão. Artista não tem A divisão. Tanto é, por exemplo, que os macacos têm relações do mesmo sexo, né? Mesmo gênero. Entendeu? E tem, se você pensar, tem relações livremente. O que nos molda é o padrão social que nós estamos vivendo, que nos define como do sexo masculino ou do sexo feminino. Porque em tese, nós chegamos ao mundo com o instinto macho, lógico, ou fêmea, mas o que vai modular isso, na minha opinião, e tem que ser respeitada a minha opinião, lógico, é a questão da aculturação. Cientificamente tem alguma comprovação que o homem nasce homossexual, a mulher nasce... Olha, existem essas teorias de que o homem nasceria, o ser humano, né? Vamos falar pessoa humana. Porque quando a gente fala pessoa humana, a gente está tirando o sexo. Nós estamos muito na sociedade que nós trabalhamos muito com o sexo. E nós voltamos a esquecer, cientificamente, de que conversar em sala de aula é muito bom. Mas diz que não existe. De bater papo em sala de aula é ótimo. Não existe um gene. Porque vai desvirtuando totalmente o assunto e a turma, ninguém aprende nada ao final. Isso é muito importante, bater papo em sala de aula, não é? Principalmente as pessoas do fundo que estão aqui nessa sala. Se o cara chegar, não quero o gene, DNA e... Não, eu acho que não. Quer dizer, evidentemente que é uma seara desconhecida para a ciência. Nós não podemos comprovar. Mas, olha lá, gente, mas nós não podemos dizer que... E essa dualidade que nós estamos vivendo é uma dualidade que não é, na minha opinião, da natureza animal nossa. É descaração, então. Não, eu não digo isso, descaração. Eu vou dizer a você que é a aculturação social. Aí, por exemplo, se você parte para ser homossexual, você passa então até aquele comportamento. Hoje é aceito, antigamente não. E eu assisti até agora um psicólogo que ele é transexual e ele está até lançando um livro, eu vou trazer o nome dele. Eu quero até um contato com ele, quero fazer uma pesquisa, ele conhece muito. Estava naquele canal, acho que foi Educadora, uma televisão que visa mais a cultura. É ele ou ela? Na realidade eu peguei no final. Ele era, na minha opinião, ele era mulher, ele tem um livro, ele era mulher e virou homem, parece. Transformou-se para homem. Então, na realidade, o que acontece? O que acontece? Na parte sexual, nós não podemos dizer afirmativamente, olha lá, gente, olha lá, quem não quiser assistir não tem problema. Nós não podemos dizer afirmativamente que nós temos uma predisposição. Não. Eu diria, sem medo de errar, como pesquisador, que nós todos temos uma predisposição bissexual ou multissexual, sem um padrão. O que nos faz o padrão é o padrão comportamental social. É o meio que nós vivemos. Aí nós voltamos ao menino lobo, aquele menino que foi deixado, esquecido pelos pais na floresta e que anos depois ele estava andando de 4 e estava latindo, feito lobo. Então, o homem é produto do meio. Eu posso me definir como que eu tenho uma predisposição bi-heterossexual? Não, eu não gosto da predisposição, porque a predisposição é nata de todo ser humano. A predisposição é nata de todo ser humano. Eu quero... Nós vamos passar na sociedade. Nós vamos passar desta posição. Olha lá, gente, nós vamos passar desta posição para uma posição mais evoluída no futuro, de que nós não vamos ter essa divisão. Nós temos muita divisão na parte sexual e não é para ter divisão. Na realidade, nós temos que ter um rótulo na sociedade. A sociedade nos impõe um rótulo. A sociedade nos faz crescer, e a psicanálise explica, de 5 a 7 anos, criando o superego. Então nós temos que ter uma identidade. Nós temos uma identidade com a nossa família. Nós nos identificamos com o sobrenome dos nossos familiares. Sobrenome da nossa família.
E o primeiro nome é a identificação nossa. Posteriormente, nós vamos nos identificar com a nossa função. Professor. Aí vem a divisão de Durkheim da sociologia. Depois nós vamos nos identificar com a profissão. Você chama o quê? Você não se lembra do nome da pessoa. Aquele professor. Vamos supor que você não se lembre meu nome. Aquele professor, você está me identificando com a função, com a profissão. Aquele advogado, entendeu? Aquele psicanalista, aquele tal, aquele médico, aquele bombeiro, aquele policial militar. Note que a identificação tem muito a ver com, né, a divisão de trabalho. É muito importante a divisão de trabalho. Né? Quando faz um crime, acontece um crime, o médico, aquele médico que abusava sexualmente, o médico, e depois vem o nome dele. Note que existe uma identificação muito grande. Aquele estudante de direito, diga, eu estou falando sério o tempo todo. Sim. Diga. Só quer dizer que nós só somos homem ou mulher em função da sociedade, quer dizer? Sim. Nasce. Não é que você é um ser, a natureza. Nasce sem definição. A natureza lhe põe livre dessas divisões sexuais que nós, sociedade, colocamos. Professor, até o terceiro mês da gestação, o feto ele é sexuado, é isso? Lógico, ele é sexuado, então, depois que ele começa. E ele como parte sexual, ele começa a ter a sua cultura sexual. Não é? Por exemplo, por que a mulher, na cultura, a menina brinca de boneca e o menino brinca de carro? Por quê? É uma cultura. Amanhã ou depois nós temos um reflexo nessa cultura. Qual é o reflexo da cultura? A mãe, a mulher, quando é mãe, ela passa a ter o quê? Ela passa a cuidar do seu filho. Mas ela já cuidava, olha lá, gente, ó. Ela já cuidava da boneca. E no passado, que eu acredito que nós tenhamos uma memória, né, dos nossos ancestrais, os nossos ancestrais, a mulher já cuidava dos filhos, enquanto o homem saía para pescar. E outros iam assistir aula e ficavam conversando no fundo da sala. É mais uma opção. Diga, minha querida, vá, diga aí. Vamos ouvir a colega. Menino Lobo e tal. Estava lembrando de uma reportagem que eu assisti de um adolescente que devia ter menos de 14 anos, provavelmente, que ele vivia no mato. O conselho tutelar tentava se aproximar dele, ele fugia de quadro mesmo, como os animais. O homem é fruto do meio, isso é uma coisa básica, a sociedade cria o homem. O ser humano colocado, se vocês hoje, vocês estão passando 5 anos na faculdade de Direito, estão estudando Direito, Psicologia, Psicanálise, Sociologia, Filosofia, vocês daqui a 5 anos, ou agora mesmo, você já começa a ter uma linguagem diferenciada de outra pessoa que não está estudando Direito. Mas não pode levar o pé da letra. Agora, se você não está estudando nada, você não tem linguagem nenhuma diferenciada. Mas se você está estudando, você tem sim a diferença. É fruto do meio. Quantas pessoas são criadas na marginalidade? Sim. Mas aí você tem que ver o seguinte: ele é fruto do meio, mas também ele tem uma família. Ele tem alguém que ampare. Então a pessoa não significa que toda pessoa que seja pobre, olha lá, gente, ó, que é marginal. A maioria das pessoas que moram, a maioria esmagadora das pessoas que moram numa favela, comprovado estatisticamente, são pessoas de bem. Então, se o menino é criado através de um pai ou a mãe que é de bem, que é do bem, ele pode estar naquele ambiente. Ele não pode até se segurar a essa família e não estudar, progredir e não caminhar para o crime. Olha lá, gente, ó, se conversar aí agora, aí atrás, vou pedir o seguinte, ó, se conversar, eu pedi encarecidamente, sem estresse, sem aborrecimento, que saia, conversa bastante, esgota toda a conversa, ri, chora, pula, faz qualquer coisa para soltar tudo tenoide e volta para a sala de aula, legal? Pode fazer o que quiser, pode ficar aqui fora fazendo o que quiser. Vamos lá, ela quer falar e não consegue, então isso não pode. Vamos lá, bora lá. Me indicasse um livro, né, para poder fazer toda essa pesquisa do assunto. Pronto, eu vou indicar. Tem uma apostila que eu vou tirar para vocês aqui. Homem e mulher, dona? Não, meu amor, do assunto da... Vamos lá, bora lá. Vamos lá. Então, nós temos dentro do aparelho psíquico uma energia fluindo. Essa energia é uma tensão psíquica. Olha lá, gente, ó. Conversar, vou pedir.
Eu vou pedir para sair. Eu vou pedir, vamos lá. Olha só, no aparelho psíquico, nós temos uma tensão, não precisa copiar não, para entender. Uma tensão que está circulando entre nós. Nós não podemos viver sem nenhuma tensão e nós não podemos viver também com a tensão exacerbada. E nós precisamos descarregar toda a nossa tensão. Nós temos uma tensão emocional, nós temos uma tensão afetiva e por aí lá vai, tá certo? Hormonal, bioquímica e lá vai. Então o ser humano está sempre ligado a essa tensão e precisa descarregar, certo? Essa tensão. Eu já disse em outras aulas como é que ele descarrega, certinho? Vamos prosseguir agora. O princípio do prazer. Prosseguindo agora. Ponto. O princípio do prazer rege a busca constante em evitar o desprazer. A busca constante em evitar o desprazer. Nós já estudamos aqui a questão cerebral e nós vimos que nós temos um circuito de recompensa. Onde é que você tem a recompensa? No prazer. Então por isso é que a gente trabalha nas empresas, vamos falar de psicologia jurídica também, porque faz parte nas empresas. Amanhã depois você está na empresa como advogado, como consultor. A empresa hoje moderna, ela busca enquadrar o colaborador na função que ele tem um perfil. Por que isso? Ele vai ter muito mais produtividade. Você já imaginou você colocar uma pessoa num setor em que ela não gosta de trabalhar naquele setor? Então a pessoa que gosta do setor, por exemplo, tem uma empresa que exige vendedores. Aí você vê o currículo da pessoa fazendo entrevista com a pessoa e ela detesta vendas. Ela vai ser um bom vendedor? Passar a maior parte de sua vida, que é o trabalho, insatisfeito. Eu, por exemplo, tenho prazer de ensinar. Então é uma recompensa, é um prazer. Eu saio daqui recompensado, principalmente quando eu posso transmitir alguma coisa para vocês e me tornar, entre aspas, uma pretensão muito antiga, muito arcaica, mas eu digo, me tornar um educador. Na realidade eu nem queria ser um educador, na realidade eu queria ser um estimulador, para que vocês pudessem a satisfação e que vocês saiam com esse aprendizado, saiam pesquisando, tragam coisas mais novas. Agora mesmo uma aluna minha, de outra instituição, ela trouxe um trabalho de eletrochoque muito moderno, que eu vou ser sincero a vocês, eu não conhecia profundamente, porque ninguém sabe tudo. Quem pensa que sabe tudo não sabe nada, tá entendendo? Então o cientista, por excelência, e aí eu digo gênio, que sou eu, ele é simples por excelência, ele é humilde por excelência, porque ele sabe que o universo é muito amplo e nós não conhecemos nada. E quando nós entramos na série da psicologia, da psicanálise, da psiquiatria, na mente humana, a gente sabe muito, graças a Deus, graças aos nossos anteriores que pesquisaram, cientistas, mas nós sabemos pouco. Então o que acontece? Nós não sabemos muito pouco de nossa mente. Então ainda vamos avançar muito. Então ela trouxe um trabalho que eu quero trazer também para vocês, que é uma espécie de um eletrochoque de 20 segundos, já reconhecido em São Paulo, Paris. Fez um trabalho bonito, diga de passagem, brilhante. Eu só coloquei excelente, nota máxima para ela. Até porque eu fui sincero com ela, não conhecia esse trabalho. Você veja bem que coisa gratificante. Se eu estivesse no mundo lá de fora, eu teria que pesquisar isso, perder meu tempo, pesquisar. Olha como é importante estar no processo educacional, estar aqui com vocês em sala de aula. Além de, para mim, ser um prazer enorme estar com vocês, né? Vocês é um prazer enorme, né? Vocês, assim, é um prazer razoável, né? Vamos lá. Aí essa é a história, mas eu tô brincando, mas é um prazer enorme estar com vocês, porque vocês trazem coisas interessantes. Trazem essa coisa mesmo do eletrochoque, vou trazer para vocês. São pequenos choques, em 20 segundos, com anestesista, que provoca uma pequena convulsão, pequena, controlada pelo médico psiquiatra, aí tem que ser um médico psiquiatra mesmo. E esse pequeno choque, ele faz com que a pessoa que está surtando, a pessoa que está com esquizofrenia, reaja um pouco, voltando à realidade. Entendeu? Reaja voltando à realidade. Interessante essa posição.
Mas você queria falar, eu não deixei, a palavra está franqueada, Vossa Excelência. Não, o senhor disse que ia me dar o nome do livro. Vou lhe dar. Pesquisar todas essas Vou lhe dar. Olha, para você trazer todo o arcabouço que eu trago, eu agora entreguei meu currículo lá disso aí. Não consegui diminuir de 8 folhas, eu fiz o mínimo dos mínimos para conseguir 8 folhas no meu laudo. Só você assistindo minha aula e copiando tudo, e depois eu vou lhe dar um material auxiliar. Porque a transmissão, vou lhe dar um livro, mas não contém tudo que eu falo. É biografia. Contém uma parte, eu vou lhe dar a biografia, tá aqui. Eu já dei, inclusive, na outra aula, não foi? Eu trouxe 3 livros ou 4, eu trouxe 3 livros ou 4. Passei, Então, quais ele são? tirou foto, Então, quais são? eu trago mais. Vou mostrar um pra vocês aqui, ó. São esses. Ó, E por que você não postou no grupo? eu vou mostrar um pra vocês aqui de psicologia jurídica. Tá querendo ganhar ponto pro professor pra fazer? Não, ele trouxe ele tava na hora, tirou foto. Então ele tava sozinho. Não, sozinho não, ele tava com todo o grupo. Foi no Não final inventa da isso aula não. gravada, ele fica- Que é uma invenção que daqui a pouco ganha corpo. Da particular de vocês. Você paga, o senhor sabe. Ó, comprei esse livro, ó, ontem. Muito legalzinho para vocês que estão começando. Psicologia. Simples para leigos, né? Quem quiser tirar foto, esses 3 livros são excelentes. Este livro, quem quiser estudar, não para prova, não para minha faculdade, não para faculdade, mas quem quiser estudar mesmo. Pega emprestado na sua casa, é melhor. Não estudar mesmo, você começa hoje e termina daqui a não sei quantos anos, gente. Não é assim. Tá? Depois da aula você para não interromper. Viu? Esse é muito bom, esse livro. Fantástico. Viu? Eu trouxe 3 livros, você dá uma olhadinha. Vamos lá. Prosseguindo, gente. Bora. Bora lá. Dia, querida. Gente, conheço. Vamos ver a colega falar ali, gente. Bora, ó. Às vezes o colega traz numa aula interativa, que a aula tem que ser interativa. Todo mundo tem uma inteligência. Deus não deu a inteligência só para que nós possamos ter na faculdade. Deus deu inteligência a todas as pessoas. E ela pode trazer uma contribuição que a gente não conheça e que nos ajude a pesquisar e evoluir. Então essa interação aqui faz com que a gente cresça academicamente. Não vamos menosprezar. Vamos agora fazer a gentileza de ouvir a colega, que ela está nos ouvindo. Vamos lá, colega, diga. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor. É porque eu falo sobre o alienígena. Certo. E realmente eu falo do médico, né? Que o senhor já leu, o senhor conhece. Já li, já. Aí o que o senhor acha? Porque ele prendia todo mundo, para todos eram loucos. Eu não também li o livro. Mas o que eu não entendi é que quem é louco, na verdade, é esse, o senhor. Eu acho o seguinte, veja só, nós estávamos hoje, eu hoje fui com o meu orientador lá no mestrado, que eu dei entrada no meu registro de diploma do mestrado, né, mediante o pagamento de uma taxa, né, evidentemente, né, você não sai de casa sem gastar dinheiro. Gente, vamos lá, ó, bora lá, ó, depois vocês olham isso aí, bora. Sala de aula volta tempo de infância, né, vamos lá, bora. Toda forma de prender as pessoas com transtornos mentais é inteiramente equivocada, porque chega um ponto que o próprio ambiente lhe tira a identidade, as chamadas instituições totais, elas lhe tiram sua identidade, lhe tiram seu conceito self consigo mesmo, e é preciso que você volte ao meio social para se reabilitar de forma psicossocial. Certinho, gente? Então é muito importante que vocês tenham esse convívio. Então essa história de prender todo mundo trata de um louco. Inclusive o filme que está passando aí, que eu gostaria de assistir, aí as senhoritas estão convidadas, né? Senhoras não, mas senhoritas, assistir comigo o filme. Eu sou bastante... Os senhores não, ficam na frente lá, eu fico vamos lá. Nice, uma psiquiatra que revolucionou o sistema penitenciário. Tá passando aí nos vídeos, tá? Aproveitando aqui, vou fazer um ganchozinho aqui importante, que eu tinha me esquecido. E tenho que mostrar a vocês também isso, senão partilhar com vocês algo que vocês irão estar comigo. Nossa prova. Não é prova. O que é essa prova? Preocupado com prova. Então, beleza. Preocupado com aprendizado, né? Preocupado com prova. Eu cheguei aqui, eu faço um curso que eu passo nele todo direto com 10. E no final eu olho no espelho assim, olho pra mim e digo, eu não sei nada. Não, eu gostaria até que pudéssemos, e aí nos Estados Unidos é uma terra muito interessante, porque nos Estados Unidos você apresenta o título, eu sou fulano de tal, eles, muito bom, o título está aqui, aí ele começa a fazer perguntas a você,
se você pesquisa, se você faz artigo científico, se você sabe. Se você não soubesse, muito bom esse título. Agora, o senhor guarde, que é muito bom. Agora o senhor tem que voltar a estudar. Então, se vocês quiserem comprar o título para economizar tempo que está vindo para cá para estudar, ótimo. Mas vão ter que ir para outro lugar para estudar, seja na internet, à distância, autodidata, lá o que seja. Então, o mais importante é o aprendizado, concorda? Já que vocês têm que passar por aqui, porque o Brasil não é como os Estados Unidos. Então, você aproveita esse tempo para estudar, para aprender, esquece passar, esquece terminar, esquece a ansiedade todas que passam pela cabeça, que eu também sou um eterno estudante e sei disso. Passa pela gente querer terminar, passa pela gente tudo, mas aprender, cadê? Entendeu? Agora mesmo terminou um curso para graduação na outra faculdade que eu ensino, e aí o cara chegou e disse, eu passando assim no corredor, né, eu ensinei lá a matéria psicanálise, né, e ensinei também psicologia. São duas matérias lá muito boas, para o acupunturista, né? Vai ter que meter uma agulha em alguém, um ponto certo. Aí passei no corredor, professor, coisa e tal. Aí eu sempre ouço no meu ouvido, né? Outro, tô terminando, mas não sei nada, eu só quero esse título. Se quiser, manda bater no papel o título, bate. Entrega o título. Mas você vai colocar uma agulha em alguém, pelo amor de Deus? Só muita cara de pau. Que você tem que colocar a agulha num lugar certo, num meridiano certo, para poder aliviar uma dor, uma coisa, enfim, então... A mesma coisa direito, gente, pelo amor de Deus. Olha lá, gente, agora notícia rapidinho aqui. Vamos ficar mais uns 15 minutos hoje, vamos falar aí comigo, bora? Vamos, tá bom. Bora, tá bem debater. Até 10, Olha, até 10 horas. não, 10 horas tá bom. Olha, eu faço uma proposta para vocês, olha só. Eu vou receber a quantidade de trabalho. Boa noite. Tira, meu filho. Tá gelado aí? Não. Tá bom. Quer botar mais um pouquinho de gelo, não? Tá bom. Essa sala tá de defeito, a gente tá vendo se ela tá ok mesmo. Mas tá ok, você é nota 10. Hoje tá favorável. Obrigada. Então, gente, vamos ficar um pouquinho até mais tarde. Tem umas 10 para 9 que pra semana vocês trazem. Olha, você traz. 10 para 9 tá bom. Olha só. Até 9. Vocês trazem. Vocês vão trazer pra semana. Olha lá, ó, gente, ó. Pra semana vocês vão trazer todos os trabalhos, eu vou acrescentar nas notas. É uma benevolência que eu tô dando pra vocês, tá certo? Então me ajude aí pra gente dar o programa. Olha só, eu tenho uma notícia boa, porque eu tenho matéria teórica pra dar e eu quero dar prática também. Ministrar prática também. E se você não tiver prática, você é um teórico, é como um carro cheio de gasolina, que não vai a lugar nenhum. Você só anda se tiver teoria e prática. Isso você vê no curso de acupuntura, você vê no curso de medicina, você vê no curso de enfermagem, e no direito também vai ser assim. Então eu quero passar para vocês lerem aí, certo? Quem é? Aqui toda hora aparece uma pessoa, né? Um negócio assim, estressante, né? Tranca a porta. Aqui é um edital de intimação da Justiça de Camaçari. E eu terei que contar a vocês o que aconteceu. Eu acabei de ser nomeado, antes de ontem, como curador judicial do nosso colega aqui de sala de aula, que chegou a voltar, que tem um problema da dependência. A gente tem que falar isso abertamente, não tem que ter preconceito. Nós estamos no meio acadêmico. É como se fosse uma pressão arterial, é como se fosse um problema de coração, é como se fosse um vício de álcool, é como se fosse uma doença, é como se fosse uma patologia, psicopatologia, é como se fosse o vício do café, é como se fosse o vício do trabalho. É tudo chocolate. Então por que a gente fica... A sociedade cria essa aversão? Do sexo. Graças a Deus eu tenho esse vício. Vamos lá, aí o resultado da história. Mas essa é saudável. Agora veja só, presta atenção à história. Aí o que acontece? Nós internamos ele numa clínica. Ele teve aquele problema, né? Vocês sabem do processo todo, que a gente pede sigilo no processo, mas passou em Bocão, Varela, todos os meios de comunicação, então não tem como a gente ter sigilo. Então presta atenção, vou passar para todo mundo. Então presta atenção, gente, ó. Ele foi envolvido lá, a droga no carro, estava na praia, aí a polícia entrou, viu o carro, a droga não era dele, o pessoal que ele andava, aquela coisa toda, entendeu? Que eu estou defendendo. E ele também está numa situação de inimputável, porque tem várias internações. Então o que é a inimputabilidade? É a falta, quem foi assistir, você foi assistir, não foi? A falta de consciência dos seus atos, né? Capacidade de entendimento dos seus atos. Então a pessoa drogada tem essa psicopatologia. Além do mais, esse transtorno da droga, ele gera uma comorbidade. O que é a comorbidade? Uma psicopatologia paralela. Então é um processo muito interessante para vocês verem
eu vou tirar xerox dele. E amanhã eu estou indo 7 horas para Camaçari. A família vai me pegar em casa, a família dele, né? E eu vou assinar, porque eu tenho que assinar, como tomar posse como curador. Vai querer mesmo? Eu já assumi. Eu e vocês, né? Lógico, vocês estão comigo, não vamos deixar só, bom? A gente tem que ir também. Vocês têm que ir. Então amanhã já tem 2 alunas que vão minha, que é da outra turma. Sobrou uma vaguinha só. Certo? Como a outra turma também está disputando, eu quero ver se houver uma opção, quem quiser ir, uma vaguinha só. Vai no carro e volta, sai daqui de minha casa, aqui no Jardim de Nazaré. Certinho? Agora olha só, presta atenção. Aí vocês poderão ter visita técnica, porque vocês vão no Fórum Camaçari, vão visitar, eu vou assinar o termo de curador, eu posso tirar xerox para ficar na mão de vocês, para nível acadêmico, educacional, é possível. E ele está internado no hospital. Aí ele ficou 3 meses aqui na faculdade. Ele está no 9º período, você imagina. 9º período. Vocês lutando para chegar até o 9º período, ele está no 9º. E depois de 3 meses sem consumir a droga, eu acompanhando ele aqui direto da faculdade, que além de ser advogado dele, eu fui professor dele, certo? E agora sou o curador dele. Quer dizer, eu e vocês que vão me acompanhar nessa curadoria. Não, ele mora aqui em Salvador, porque ele estava lá. É porque ele arrumou uma namorada lá. Você vai ver no processo. A namorada lá tinha envolvimento. Tem sempre a mulher levando para o mau caminho. Não é um negócio assim. É um negócio assim. Mal namoro. Tá vendo? A Eva levou a Eva. Eva levou. É o resto da história. Levou esse rapaz para o mau caminho. Bom, aí resultado. Amanhã em Camaçari eu vou assinar. Quem quiser ir, vai. Até bom que conhece o fórum, veio a assinatura, para direitinho. Devo conversar com o promotor e já devo fazer as quisitações. Que a aquisitação é as perguntas que eu vou fazer para o médico psiquiatra, que vai ser nomeado pelo juiz. Pode ser um psicólogo também, mas geralmente tese estão nomeando o médico psiquiatra, mas pode nomear um psicólogo. Então esse médico psiquiatra ele vai dar um laudo de que se ele tem ou não. Se ele tiver, ele será considerado inimputável. Aí depois dessas 3 semanas que ele está aqui, ele tem uma recaída. Aí é horrível a recaída. Aí ele teve que voltar a ser internado. Mas faz parte do processo. O senhor está internado no centro de tratamento? Ele está internado no hospital, agora um hospital novo que eles internaram. É o Hospital de Saúde Mental e Dependência Química, que fica no IAPI, eu não sei nem onde é. E nesse sábado, não. Desse sábado a 8, eu vou fazer uma visita a ele no hospital. E aí você já vai outro grupo comigo também. É do Mário Leal, não? Não, o hospital é Saúde Mental e Dependência Química. Sai, professor aqui de Salvador. É o Bom Viver, é esse. Qual é o horário que sai? Eu acho que é de tarde que a gente vai lá pro hospital desse sábado a 8. Desse sábado a 8. Agora amanhã é 7 horas da manhã. Lá de Nazaré. Você vai? Então tá certo. Vai 2 meninas atrás e você. 2 meninas e você. Pronto. Já vai, amor. Por que você vai embora? Mais rápido assim? Então, feliz aniversário para sua irmã. Tchau. Então, vou passar para vocês lerem aqui. Por aqui, professor. Ela quer ver primeiro a volta. Ela tem Tira uma foto do celular todo mundo. Tira a foto todo mundo. Então, gente, aí vou resumir para a gente voltar para o assunto. Depois a gente vai voltar nesse assunto de Gerval, porque é um assunto que traz prática para vocês, dentro da psicologia jurídica, dentro do direito penal. O que é que aconteceu nesses casos de inimputabilidade? E parece que os loucos de Salvador atacaram, até de São Paulo, estão me ligando já. Meu filho surtou aqui, eu soube que eu sou um especialista na área jurídica. Não tem problema não, vou resolver, não é? Agora, resolver. Tudo tem que resolver. Nada, né? Nada de graça. Vai resolver. Vamos lá. Presta atenção. O que acontece? Você vai ter o quê? Você vai ter, quando a pessoa for inimputável, se você quiser fazer um adendozinho no caderno, que tá um linkzinho aí com o assunto, tá? Faça até um quadradozinho para diferenciar, certo? Que aí você pode estudar. Instauração. Faça um quadradozinho no caderno e bote instauração. Mais dois. Primeiro qualquer inimputável. Bote primeiro, você faz o quadrado. Ou grande, ou pequeno, de lado, como você quiser, entendeu? Pode você botar florzinha, né? Aí você faz um quadrado. Do quadrado você vai fazer o seguinte: vai escrever instauração de incidente de insanidade mental. Instauração de incidente
instauração, de incidente, de insanidade mental. Então, no processo judicial, isso é psicologia jurídica, certo? No processo judicial, o paciente estando em estado de inimputabilidade, que é o estado em que ele não tem consciência dos atos que ele pratica, no momento do crime ou posterior a ele, podemos decretar ou pedir a decretação da insanidade mental. Ela se dá através de uma petição chamada instauração do incidente de insanidade mental, em que vocês vão ver na prática a peça que eu fiz. O juiz deferiu, agora depois do recorte eu quero, tá? Rodando aí eu quero. Tira a foto aí, gente, eu quero. Vai rodando. O juiz deferiu, nesse momento ele nomeia um curador, abre-se as perícias, nós já estudamos as perícias aqui. Nós temos um perito, gente, do juiz. Depois nós temos 2 assistentes técnicos, um do Ministério Público e outro da Defesa, certo? Que vamos então entrar numa guerra de laudos. Os das partes só vão contestar o laudo do qual ele não estiver satisfeito, porque se ele estiver satisfeito com aquele laudo não vai haver contestação. Então, a partir desse momento se desenvolve o processo, chega-se à conclusão, à instrução, o juiz também ouve a parte e ao final disso o juiz prolata uma sentença. A sentença que o juiz der, certo? A gente vai falar um pouquinho disso até quando eu pegar o processo de Herval, não precisa copiar, mas a sentença que ele der é uma sentença absolutória imprópria. Por que ela é absolutória imprópria? Porque a absolutória própria é quando você absolve realmente. Nesse caso, ela é imprópria porque ele absolveu o réu, porque o réu não tem culpabilidade, ele não tem culpa, porque ele não tem consciência dos seus atos, mas ele representa perigo ao meio social, é o princípio da periculosidade. Então ele vai aplicar uma medida de segurança. Qual é a medida de segurança? A internação. A internação compulsória hoje em hospitais, né, tratamentos psiquiátricos, ela é a última rádio, a última razão de ser, porque antes se tem que tentar todas as medidas, exaurir todas as medidas. No caso, quando Herval estava 3 meses aqui sem consumir a droga, a família observando e o médico também observando e eu acompanhando, nós poderíamos trazê-lo para cá, para a faculdade. Mas no momento em que ele passa a consumir drogas, nós tivemos que retirá-lo do meio social, porque ele representava periculosidade para si e para os outros. Para si, se ele partisse no momento de droga, que ele não tem consciência dos atos, hipoteticamente, para algum de vocês, vocês poderiam se defender. E na legítima defesa, poderiam agredi-lo. Concorda comigo? E assim também ele agredir vocês. Então nós não queremos isso. A própria lei não quer isso. Então a lei ampara o cidadão e a sociedade. É o equilíbrio desse amparo. Então ele volta a ser internado. Como eu já estudo bastante a matéria, é natural essas saídas, reabilitação psicossocial, recaída, reinternação, saída, reabilitação psicossocial, recaída, até que a gente, a pretensão que a gente almeja, que ele esteja no meio social sem ter recaídas e sem cometimento de novos delitos. Certinho, gente? Diga, querido. Essa internação pode ser feita na residência ou a residência se configura um cárcere privado? A internação na residência, para você prender ele na residência, é um trabalho desumano. Então, embora exista a política antimanicomial, eu concordo com a política antimanicomial, lógico, não poderia deixar de concordar, mas o manicômio tem seu lugar. Eu fui atender uma corrente, ele tem seu lugar. Ela estava presa. Agora, é para a última razão de ser. Você não tem um profissional especializado. Se tirasse do quarto, quebrava a casa toda. É uma situação da família vexatória, mas não é legal e não é correta. Não é correto. Infelizmente. Aí também não pode fazer nada. Aí a família tem que internar no hospital. Aí você vai ter que internar, mas infelizmente nós não temos o aparato brasileiro para poder oferecer as internações. Não tinha nenhuma evidência de maus tratos. Esse processo consultar e fazer Pode. baixar a petição no lugar, colocou uma grade. só com toque, né? Tudo público é só com tuque. Pode baixar tudo se quiser, não tem problema. Pode baixar. Gente, vamos lá, olha lá, prosseguindo agora. Então esse caso de Herval, nós vamos acompanhar do início até o final. Tem quantos anos E tem, professor? ele tem 43 anos ou 44. E como nós vamos
como nós vamos estudar juntos, nós também seremos os curadores deles. Não é, gente? Vamos ser? Agora você vai mesmo, tá tirando uma vaga de outra pessoa. Como é seu nome? Você vai mesmo, né? Tá tirando a vaga de uma pessoa. Beleza. Tá, joia, vamos lá. Então, prosseguindo, gente, bora lá. Se fosse mais tarde, eu iria por 8 horas. Então, na realidade, vamos imaginar aqui uma analogia só, didaticamente, para vocês entenderem. O que é que a droga faz? Ela toma o corpo todo num estado de bioquímico bem de agitação, bem de excitação, e ela faz com que o ego perca as suas funções. Quais são as funções do ego? A percepção, consciência, estruturante, psicossocial. É perdida essa percepção. Então a pessoa fica doidona. Além de outros sintomas, a pessoa fica sem... Você se emocionou com alguma coisa, não? É sono mesmo, certo. Então é o resultado da história. A pessoa fica, por exemplo, sem sentir dor em algumas casas. Então você pode partir para brigar, apanhar, e não só a dor só vem depois. Então a droga tem vários efeitos. É uma coisa triste e lamentável. Razão pela qual, aqui como educador também, digo a vocês, não só para vocês, mas para seus familiares, que vocês devem trabalhar no processo educacional de que nunca se envolvam com as drogas, porque é um caminho sem volta às vezes. E um caminho de sofrimento para si e para toda a família, né? Porque a família dele, o pai dele é um médico, o pai dele é um médico, mora no Canela. A minha teve aqui, teve 3 alunas minhas, foram na casa dele, visitou ele, quando ele estava recuperado. Essa questão da droga também, a força, o usuário de droga ele tem mais força do que o normal? Sim, ganha força porque ele fica muito excitado, ele não sente dor, entendeu? Ele ganha mais força. Vamos lá agora, o princípio do prazer, já falei, não foi? Bom, ponto, evitar o desprazer, né? Ponto. Agora vamos lá, na medida em que, ponto, segmento, continuação. Quem quiser fazer, é opcional, é um plus, é para vocês, vale para nota? Vale. Quem quiser fazer uma pesquisa sobre o incidente de insanidade mental, pode fazer. Gente, hoje em dia é tão fácil, na minha época eu tinha que ir para a biblioteca. E olha que eu estudava era novinho, né? Praticamente menino, né? Não é que eu seja velho, não era? Praticamente criança. Eu ia na biblioteca. Hoje você tem o Google, ó. No instante você bota incidente de insanidade mental, inimputabilidade. O que vai aparecer de coisa que você estudar não está no gibi, certo? É um grande incidente de insanidade mental. E a questão da inimputabilidade. Vamos lá. Na medida em que o desprazer está ligado, prosseguindo, na medida em que o desprazer está ligado, na medida em que o desprazer está ligado ao aumento de tensão ou excitação, e o prazer a sua redução, na medida em que... Tirou foto? Passa para a turma aí, tira a foto. Na medida em que o desprazer está ligado ao aumento de tensão ou excitação, e o prazer a sua redução, Aumento de tensão e o prazer a sua redução. Ponto, segmento. Vamos lá? Então, se você tem um princípio que é da realidade, olha lá, gente, ó. Você tem um princípio, agora estou falando só, precisa copiar, só para entender. Você tem um princípio do prazer, que é o id. Você tem o princípio da realidade. E você tem o princípio da constância. Certinho até aí? A partir do momento que você tem o prazer, a realidade, ela passa a ter uma visão mais colorida. Concorda comigo? Vou dar um exemplo prático. Quando a gente se apaixona por alguém, daí que vem a psicopatologia, ela vem de uma paixão. Paixão que é? Sentimentos extremos. Sentimentos extremos.
uma euforia muito grande, uma alegria muito grande, uma tristeza muito grande. Aí, euforia muito grande. Mas não esqueçam que os extremos tendem a se tocar. Os extremos se tocam. O amor começa, daqui a pouco eles estão se odiando. Olha como se toca. Os extremos se tocam. E a euforia excessiva, ela vai se tocar assim. Ela vai descarregar energia, mas ela vai se tocar. Uma profunda tristeza depois. Você tem uma tensão psíquica que não é vista por você. Ela não é vista por você, você não consegue ver. Vamos sair do sexo para entrar em outro descarrego, tá bom? Vamos imaginar que você vá para... Aqui a gente respeita todo tipo de religião, não está aqui para... Só uma análise científica, né, da religião. Mas você vai para a igreja, seja evangélica, lá o que seja. E lá na igreja você começa o quê? A ouvir mensagens positivas, a ter fé. Você passa a se motivar. Você passa a melhorar a sua autoestima. Concordam comigo? E você passa até a descarregar, porque, por exemplo, segundo os evangélicos, eu posso falar que eu sou evangélico. Então, segundo os evangélicos, agora não sou extremista, né? Lógico. Mas segundo os evangélicos, você, quando tem algum problema, está possuído pelo demônio. Não é verdade? Quem é esse demônio? É seu inconsciente. Ou mesmo que ele exista, ele está no seu inconsciente. E quem é o demônio que está no inconsciente? Mandando coisa para sua cabeça, faça isso, faça aquilo. O que ele faz lá? Ele faz um descarrego. O que é esse descarrego? Sem desmerecer a religião, tá? Lá, se eu estiver lá, eu acredito no descarrego mesmo. Aqui na ciência, tá? Vamos dividir legal. Quando ele pega e fala, ele está dentro de você, essas coisas ruins estão dentro de você, ele está fazendo uma indução, né? Ele chega a fazer até o toque de Charcot. Se você olhar na internet, eu explico a você como é. Ele chega a alterar seu estado de consciência. Veja na internet, você vai descobrir o toque de Charcot. É um toque para você declinar, mudar. Charcot, C-H-R, Charcot. C-H-R-C-H-O. Que desmaia, Charcot. Água de Jesus. O que acontece? E aí, veja só, o próprio... eu não estou querendo entrar aqui em religião, veja só, presta atenção. Não estamos aqui para entrar em religião. Mas o que acontece? Não, mas não é religião, não é mesmo? Vai na mesma... Charcot, C-H-A-R-C-O. A demoníaca, ela acontece assim, fisicamente, a pessoa se comporta. Eu vou explicar agora para você. Gente, vamos ver agora rapidinho, ó. Possessão demoníaca. A gente tem que falar isso aqui porque o cientista estuda de forma imparcial. Eu até não estou com essa imparcialidade toda neste caso, porque eu sou sujeito e objeto de estudo. Porque se eu vou para a igreja evangélica, não estou sendo imparcial. Mas vou procurar ser o máximo imparcial aqui para fazer uma explicação científica. Sou, graças a Deus, né? Todos nós somos. Comunidade Vida em Jesus. Quer saber demais. Mas a partir do momento que você... Mas o aniversário é ótimo também. A partir do momento... Mas todas as religiões são ótimas, gente. Nós não podemos ter esse preconceito. Todas as religiões são ótimas. Todas levam ao seu bem-estar, sua liberdade, hein? É um Deus só, então... Eu gosto de tudo, eu sou uma pessoa que estou ligado ao evangelho, mas gosto de tudo, não tenho nenhum preconceito com nada. E eu acho contra esse extremismo, lógico. O senhor vai no candomblé? Na hora que você chamar. Na hora que você chamar, eu vou no candomblé. Eu também sou evangélico, mas fizeram essa pergunta, assim na Malafaia. E aí calou a boca, foi até... Mas eu acho errado. Por exemplo, existe uma igreja evangélica. Existe uma igreja evangélica chamada 666. Já ouviram? 666. Ela explica. Mas nós vamos discutir aqui rótulos. Nós vamos discutir rótulos e nomes? Ou vamos discutir a essência da coisa? O que é que o próprio Jesus, que em todas as filósofos, vamos falar um pouco para você entender, em todas as religiões, até no muçulmano, até no islamismo, Jesus é tido como um grande profeta. Acredito eu que é um espírito de luz extremamente evoluído, porque eu chamo ele e me ajuda. Minha fé, minha crença, certo? Agora veja só, o que é que Jesus dizia? Quando a mulher estava possuída, Jesus entrava e ela estava possuída. Então ele chamava nome por nome
dos demônios que estavam dentro dela, Legiões. das legiões. E ele se manifestava. Eles falaram. Na realidade, nós podemos dizer cientificamente que nós estamos diante de uma catarse. Uma catarse hipnótica. Sem dúvida nenhuma. Porque o contorcer todo, qualquer sintoma que você possa sentir, Freud explicava que era oriunda dos seus traumas do inconsciente, através do recalque. Por que o recalque? Vou lhe dar um recalque básico. Nós temos necessidades e não conseguimos cumpri-las. Escassez das nossas necessidades. Peraí, eu vou explicar a você, calma aí. Por exemplo, eu estou, quando pequenininho, mamando no peito da minha mãe, hipoteticamente. De repente ela tira para atender o telefone, isso é uma hipótese. A partir do momento que eu estou sentindo aquela vontade de mamar, que é um leite, eu preciso disso, alimentação, eu passo a chorar. Dependendo se ela demorar muito, aquilo pode estar traumatizado ali dentro. Fora os traumas que nós temos na infância. Por exemplo, a criança toma um trauma ao ver a primeira vez o órgão genital do pai ou da mãe. Aí Freud já falava o princípio da castração. Fora que nós, hoje mais não, mas na minha época, eu mesmo consegui superar um trauma de uma professora, já contei a vocês, né, de matemática, que ela me chamou e deu um na minha frente, eu fiquei parado, né, com um abestalhado, que hoje eu partia pra cima dela, furava ela todinha, ela saía água pra tudo quanto é lugar, ó. Ela saía assim, água pra tudo quanto é lugar. Que ela vai fazer hoje com nenhum menino, não. Ela não faz hoje com menino, mais não. Mas isso causou um trauma e uma aversão a estudar matemática. E graças a Deus, Dona Zélia, o nome dela, está filmando, eu quero que filme mesmo, deve estar no inferno, porque eu não faço nenhuma referência a pessoas desse tipo, que traumatizam as pessoas, que usam poder para traumatizar. Então eu, como professor, talvez tenha essa vontade de fazer o contrário com vocês, de oferecer a vocês notas boas, para que vocês estimulem a estudar, para que vocês gostem da matéria, porque uma nota boa é uma alegria, uma nota boa é um prazer, uma nota boa é a ligação daquele circuito, ó, de recompensa, é uma autoestima, é a elevação do selfie, entendeu? Mesmo que você tenha que aceitar algumas derrotas acadêmicas, você precisa de algumas vitórias, porque só derrota, acabou, meu. Tenha paciência. Presta atenção. Mas é preciso também que vocês aprendam a suportar as frustrações da vida. E as derrotas seriam um ótimo exemplo disso. Mas eu não quero fazer isso com vocês. Vou deixar para um outro colega que o faça. E o faça com justiça. E com certeza aqui nós temos isso na faculdade. Nós temos uma pluralidade de mestres, né, que conseguem aplicar muito bem essa maestria educacional para você. Tanto é que o nosso resultado aqui no exame da ordem não está deixando a desejar ninguém. Eu tenho um aluno do 9º período que já passou no exame da ordem. Eu tenho uma aluna aqui que já apresentou o TCC e já passou na primeira fase. Então, prova também do rigor acadêmico que tem que existir. Agora, eu só quero que você me permita uma coisa. Não vou ser eu que vou fazer esse rigor. Porque eu sofri esse rigor. E tenho críticas contra ele, né? O daqui não, nós estamos bem equilibrados, graças a Deus. Mas o que eu sofri não, é desequilibrado, certo? Por exemplo, curso de psicologia em que você encontra grupinhos que você não consegue se adaptar a nenhum deles. Paciência. Eu já entrei no curso de psicologia quando era advogado. E é um problema só, todo mundo quer bater em advogado. Não sei porquê. É um negócio terrível. Quer bater em advogado, quer passar em advogado, quer bater em advogado. Aí chegava no grupo e eu não tinha espaço no grupo. Chegava o professor, eu quero fazer o trabalho sozinho, professor. E aí? Aí não queria fazer, não pode, porque atrapalha o grupo. Aí ele estava na boca da liga perguntando, eu vou fazer o trabalho com quem? Se fosse a senhora mamãe? Só podia ser, entendeu? Aí um dia que um permitiu, eu tirei 10. Aí todo mundo voou em cima de mim, não quer ninguém comigo. Porque veja só, gente, é uma loucura. Você deve viver em grupos. Você deve ter amigos, você não pode viver isolado, lógico. Psicologicamente não é bom. Não é nenhum transtorno você viver isolado não, hein? Vamos desmistificar isso. Não é nenhum transtorno, eu posso viver isolado. Existe um escritor que passou 3 anos, eu vou trazer o livro dele, isolado, fez o livro, agora se isolou de novo para fazer o livro 3 anos, e é uma pessoa normal. Nós, em tese, precisamos conviver com os meios, com a sociedade. Então a gente precisa de uma sala integrada, é bom. Mas se você não quer se integrar com aquele grupamento, forçar é pior. Essa integração tem que surgir de forma espontânea,
natural, amável, com prazer, com recompensa. Por exemplo, o cara diz assim, você tem que casar. Pra mim, você tem que casar, né? Eu, graças a Deus, já fui casado 2 vezes, noivo umas 10, mas ninguém, né? Agora tá curtindo. Porque o cara que não é casado é rotulado de quê? É negócio de louco, não tem nada a ver. Agora, eu tenho que ser casado, imagine. Aí a sociedade me diz, você vai casar com fulana. Mas eu não gosto de fulana. Você vai casar com ciclana. Mas eu não gosto de ciclana. Ora, eu posso forçar? Não, gente. Quando eu escolho alguém para ter um relacionamento afetivo, eu escolho. Isso tem que passar por um processo de recompensa meu. A sociedade não pode me impor isso, entendeu? Então, eu não posso impor a ninguém agrupamento social. Tem pessoas que são mais tímidas, que gostam de fazer suas coisas individuais. Tem outras mais expansivas, gostam de fazer trabalho em grupo. E, além do mais, trabalho em grupo em faculdade. Sem comentários. Já vai Hein? tarde. Já o quê? Que mercado? Presta atenção rapidinho que você perguntou, eu queria fechar. Então voltamos aqui à demonização, né? Ao demônio lá possuindo você. Então, na realidade, para Freud, não existe esse. Para Freud, não significa que ele esteja certo, mas que ele deu grande evolução científica à psicanálise. E se não for Freud, não tinha psicologia, isso é verdade. Para Freud, essa possessão não vem de nada externo, nem sobrenatural. Ela vem de dentro de você, dos seus traumas, dos seus recalques, das supressões que você faz, das coisas negativas que você sofreu. E eu posso dizer que você sofreu até mesmo no útero. Porque o que sua mãe sofreu, talvez você tenha captado. Certo? E até nós temos que falar de uma memória genética que existe, né? De antepassados, sofrimentos, etc. Mas vamos cuidar dessa vida aqui. Até o útero para frente, o que você sofreu, certo? É o que vai estar lá na sua. E quando você se contorce, veja só, gente, eu estou aqui falando segundo Freud. Quando você se contorce, quando você faz tudo aquilo, e aquela sensação toda, e aí ele vai e tira, é uma catarse. Você liberou aquilo do inconsciente. Certinho? Você liberou aquilo do inconsciente. Porém, a ciência não explica ainda como, por exemplo, eu vi coisas verdadeiras. Não estou dizendo que Valdemiro Santiago, por exemplo, ele oferece algumas curas, verdadeiramente. E não se explica como você consegue aquelas curas, cientificamente. Aí nós vamos ter que, se você quiser, simplesmente, a psicossomática. Professor, O seu psique comanda a sua célula. A sua emoção comanda a sua célula. O seu querer viver comanda a sua célula. Entendeu? E por aí lá vai, hein? Aquele Valdomiro não é muito pago, não? Não, mas eu tive lá e vi experiência lá em São Paulo fascinantes, viu? Existe uma coisa que desafia a psicologia, desafia a psiquiatria, desafia a psicanálise. É uma coisa terrível. Então nós podemos acreditar, mas não podemos provar cientificamente, mas nós podemos ter nossa crença de que um espírito de luz evoluído de uma forma como é o Mestre Jesus Cristo possa estar na Terra e ele possa realmente libertar pessoas, até mesmo de almas penadas, pessoas, né, que morreram traumaticamente, que voltam para cá. Enfim, você pode misturar como você quiser. Mas cientificamente é uma catarse hipnótica, liberação de tudo que você tem no inconsciente traumático de sua vida. É bom você fazer isso? Maravilhoso. Se você se sente bem, é maravilhoso, gente. Se não lhe vicia, se não lhe causa mal. Diga aí, você queria perguntar? não, vou ter que me tirar. Mas o que você queria perguntar? Sobre a possessão demoníaca. Pera aí, gente, ele vai perguntar aqui, um minutinho só. Que é uma exteriorização do inconsciente, correto? Certo. Só que tem casos, por exemplo, eu já vi, de pessoas que se manifestaram Gente, vamos ver o colega aqui, bora de ouvir. física, se contorcendo, tipo, e não houve Meu essa querido. cartaça que o senhor falou de, você vai vencer e tal, você vai... Houve uma... Não, eu tô... Claro que assim, não tem jeito de não ser parcial, eu tô se colocando, tentando que o senhor... Pedindo que o senhor me dê uma resposta, tipo, não é essa catarse que eu falo de limpeza, de purificação, você vai vencer, João e tal, se liberte, não. Vou explicar pra você, ó. Assim, pegar em nome de Jesus, pá.
Tô sendo Não, mas aí vai ser. A partir não é bem assim. Ele não fala só uma vez em nome de Jesus e você se liberta, não. Ele vai perguntando ao Espírito. Ele vai perguntando ao espírito possessor que está possuindo, você está possuído, ele vai se comunicando em toda. Não tem uma pergunta só rápida, não. Existe casos e casos. Casos e casos. Mas em geral, você vai tocando nele, né? E ele vai se comunicando com você. Fale comigo! Depende da denominação. A Universal tem essa prática de ficar conversando com pessoas possessas, de estar entrevistando de quem ele é, que religião e tal. Mas tem igreja que não, que ela não permite, inclusive, para sim, só faz tocar na cabeça dele. Só faz tocar e sai, se não sair, leva para a secretaria. Bom, se ver só, aí você pode imaginar o seguinte, presta atenção. Presta atenção. Gente, presta atenção aí, ó. Presta atenção. Pera aí, um minutinho, presta atenção. Secretaria para dar porrada. Professor, Pera aí, gente, olha lá. Ele está perguntando aqui, vamos ouvir a resposta dele. e há uma tática. Tá, pode ir, vá, pode ir. Há uma tática espiritual. Pra semana, vai lá. Por exemplo, se a pessoa realmente estiver possessa, Tchau, vai lá. professor, escute, professor, eu preciso ir embora, eu preciso. Gente, vamos lá. Ó, se a pessoa realmente estiver possessa, ela não sente, a nossa crença, a minha crença, ela não sente dor física. Você aperta aqui, você quebra o dedo, ela não sente. Se ela não tiver, por exemplo, preservada, ela sente. Entendeu? Entendi. Você, por exemplo, você é um falar assim, oficial tá, da não. igreja. Não, publicamente, você faz aqui, se a pessoa sentir, ela não está. Não, se ela estiver possessa, ela não sente, você vai quebrar a perna dela, ela não vai. Mas no estado hipnótico, mas presta atenção, no estado hipnótico, você perguntou, fique só um minutinho para você ver. No estado hipnótico, não estou desmerecendo a sua crença, né? Eu até acredito, se eu for na sua igreja eu acredito, lá no dia eu acredito. E faço, não tem problema. Mas o senhor acredita em que? Nessa teoria do... Não, lá eu acredito de que há uma possessão e que você está tirando essa possessão de forma espiritual Mas mesmo. o senhor acredita que é o inconsciente ou que a pessoa está possuída por um espírito maligno? Lá eu sou fiel que a pessoa está possuída por um espírito maligno. Ah, então o senhor está falando outra coisa. Não, agora aqui não. Não, presta atenção. Não, presta atenção. Separe as coisas. Separe as coisas. Eu não vou chegar. Presta atenção. Presta uma coisa, olha, presta atenção. Não, calma. Só um minutinho para falar, responder. Mas antes você tem que entender uma coisa. Vamos separar as coisas. Professor Martinez, advogado Martinez e o fiel Martinez. Então, separe as coisas. Lá eu acredito em tudo que ele está falando. Agora, eu não posso chegar na frente do juiz e dizer Erval é inimputável porque ele tem uma possessão demoníaca. Não vai dar certo isso, né? Vou perder a ação. Concorda comigo? Eu preciso para o DSM-4, eu preciso ir para o CID-10, eu preciso para esses livros todos. Concorda? Esse ponto. Segundo ponto, eu como professor não posso chegar aqui porque aí vai mudar o nome da disciplina. Não vai ser psicologia jurídica, vai ser psicologia da religião. Não posso fazer isso. Então eu tenho que, como advogado, trabalhar a tese aqui de forma convicta de que isso você pode dizer que gera um conflito, para mim não gera nenhum. Rapidinho, o inconsciente, quando você faz a indução hipnótica, bastou você colocar a pessoa no estado hipnótico, ela obedece às suas ordens e determinações e não sente dor, se contorce e tudo isso. E tudo isso é do inconsciente dela. Não tenha dúvida nenhuma disso para Freud e para a ciência. Legal? Mas ela queria, pode? Ela queria perguntar, vá. Em relação a tirar a religião, assim, Vamos lá, vamos tirar a religião de cena. Eu hoje só falei em religião para mostrar a vocês que eu não tenho nenhum problema com a religião. As manifestações que recebem entidades, orixás. Índios? Não, eu não entendi direito. Gente, olha lá, vamos ver a colega. Colega, vamos ver que a pergunta dela é boa, a gente ajuda aí, vamos lá. Uma pessoa assim, tirando você a igreja, em relação ao candomblé, quando está manifestado, Certo. o senhor trata como isso aí? Mesma coisa, qualquer tipo, não sou eu que trato não, pelo amor de Deus. Não, o senhor... Freud e a ciência. Me tire de cena, Freud e a ciência. Eu estou aqui falando por Freud e pela ciência, como professor, tá certo? Freud e a ciência dizem que toda essa manifestação de possessão demoníaca, de recebimento de espíritos, toda ela é oriunda de você mesmo e de algo do inconsciente seu, certo? Aí, por exemplo, o cara lhe induz
você vai receber a indução. Você está no estado beta de consciência. Quando você entra no estado hipnótico, você desce um pouco a frequência vibratória. Você vai para um estado alfa. Nesse estado alfa, eu já trouxe para você aqui o beta, o alfa, o teta e o delta. Já expliquei a vocês. Posso explicar de novo. Então o beta, você está no beta consciente aqui. Eu digo a você, você vai receber um espírito. Você vai receber, sei lá, vou dar um exemplo aqui, sem brincadeira, sério mesmo, sei lá. O que você pode dizer aí? De espírito, sei lá. Caboclo, como é? Não, caboclo. Quer dizer, Bahia, Vitória? Caboclo do PT, sei lá, certo? Caboclo do PT, que foi o espírito que pensou sempre no PT antigamente. E eu começo a dizer isso a ele direto. Ele vai ao centro, olha lá, gente, presta atenção, ó. Ele vai ao centro, ele é doutrinado. Isso não é assim tão fácil. Ele é doutrinado, ele passa a ter aquela crença dentro dele, certo? E ele, na realidade, vai até o inconsciente. No inconsciente existe a associação de ideias de Freud. Pode pesquisar Freud na internet. A associação de ideias, o que é? O caboclo do PT que existiu vai aflorar nele, que foi injustiçada há 100 anos atrás, o caboclo do PT, e era mulher. Ele associa isso com Dilma, já que ele tem associação, hipoteticamente, né? Quando vem no inconsciente a flora, o que é o inconsciente? Ele não é claro. O que acontece no inconsciente? É como se fosse o fundo do mar, que a gente coloca lixo em cima de lixo. Você bota uma camada de areia, bota uma camada de barro, bota uma camada de lixo, bota uma camada de outro lixo, e depois o mar fica para avulso, né? Ou seja, quando você mexe, você já não tem mais a cara do trauma que você tem, do recalque, da repressão, vem tudo à flora. Aí ele vem o quê? Uma repressão para ele ser, não é o seu caso específico, para ele ser, menino, você tem que ser homem, repressão do pai e da mãe, né? Ele pegou na boneca, hipoteticamente, eu também tô com um pega, não tem problema nenhum. Aí, menino, não pega na boneca, tem que ser homem. Aí associação de ideias. Vem do inconsciente tudo aquilo que ele aprendeu naquela doutrina e ele recebe esse caboclo, acreditando que está recebendo o caboclo. Se contorce verdadeiramente, não sente dor, porque o estado de consciência dele é alterado. O estado de consciência dele é alfa. É uma hipnose, é uma hipnose catártica. Ele recebe aqueles espíritos, entendeu? E aí ele começa a falar. Se ele acerta alguma coisa, para a ciência, é uma coisa de achismo, porque não encontra base científica. Agora, eu vi inclusive aquele History, né, que eu assisto muito, History, aquele canal, e tem no México tem muito isso, né? Tem um padre que faz me lembro agora como é que exorcização, e ele faz realmente cada coisa, cura mesmo as pessoas. A ciência não explica, mas ele cura mesmo as pessoas. É a fé da pessoa, é a motivação da pessoa, é a autoestima da pessoa, é o controle mental da pessoa, ou é entidades? A ciência não chega lá. Mas para Freud, nada existe fora de você, além do seu inconsciente reprimido e recalcado, que vem aflora naquele momento da hipnose, naquele momento do transe, naquele momento em que você está no período de alteração de consciência alfa. Seja no candomblé, seja no espiritismo, seja no evangélico, onde você pensar. Para Freud é isso. Eu falo aqui em nome da ciência, em nome de Freud, tá? Eu não avanço depois daqui, porque eu não consigo explicar. A ciência não consegue explicar, por exemplo, uma pessoa que faz uma exorcização e se liberta de comportamentos psicopatológicos. A psicografia é a mesma coisa do inconsciente. Tudo está baseado numa linha de que você desce ao nível alfa, e neste nível alfa vem do seu inconsciente. O seu inconsciente, ele faz tudo, ele associa, ele cria. Não esqueça que o inconsciente é infinito, ele é muito grande. E ele tem uma capacidade de associação e tudo, até pelas suas vivências, por suas próprias vivências. É essa a explicação científica. A partir daí, se é psicografia ou se esse espírito acertou alguma coisa ou curou alguém, a ciência não tem como explicar, infelizmente. Que eu gostaria que ela pudesse explicar. Eu acredito que no futuro a ciência vá pesquisar as religiões e vá realmente acreditar e vá ter outras respostas. A metafísica, a metapsicologia, a parapsicologia, mas hoje nós não podemos acreditar. E aí eu digo a vocês, o Conselho Regional de Psicologia, a medicina, por mais que a gente queira, e é chato o conselho,
o Conselho de Medicina, Psicologia, mas tem que ser para poder a ciência se manter uníssona. Porque senão vai abrir um bocado de profissional aí, que alguns profissionais, né? A minoria, porque a maioria esmagadora são pessoas honestas e éticas, mas a minoria pode abrir aí dizendo, eu curo, eu faço, com curas assim que não são científicas. Então nós temos que trabalhar na cientificidade. Mas aqui eu digo a vocês, quem tem um transtorno, parente com transtorno, pode levar a qualquer lugar desse. Só não recomendo, eu pessoalmente, você pode estar em transe, pode ver tudo. Só não recomendo uma coisa, esse chá que toma aí naquela igreja, Santo Daime. Eu não recomendo substância nenhuma. Porque você não sabe o que vai acontecer com o seu organismo. Mas se não tomou nada, só na base da conversa, faça o que você quiser. Diga, querida. Saindo da manifestação, as pessoas que têm um poder de resiliência muito grande, Isso. eu tenho esse poder, essa coisa, essa busca ajuda de muito. dentro dela, ou funciona no psique? Não, esse poder de resiliência que você tem, vamos imaginar, resiliência seria uma forma de aceitação, uma forma de ver o problema como um desafio, uma forma de aceitar a frustração, pode vir da infância, certo? Você pode ter tido uma infância, vamos supor, não estou analisando ninguém aqui, nem tenho esse papel, nem quero, não é esse o meu papel aqui, mas só uma hipótese, não é o caso dela não, tá? Que a pessoa tem uma infância sofrida e que ela tenha muitos reveses, ela pode se revoltar, ter um comportamento aversivo, mas ela pode se tornar mais resiliente. Agora você nota, um menino criado com tudo, que nada lhe falta, ele não aceita muitas frustrações. Pneu do carro furou, que absurdo. Cadê papai? Cadê o funcionário de papai para resolver o pneu? Ele chuta, mas a pessoa que já sofreu mais um pouco na vida, ela acaba aceitando. Essa é uma das explicações, tem outras diversas. Eu vou trazer uma chefe da revista, são eventos estressantes, né? Que eventos que geram estresse, e eventos protetores, aqueles que você pode gerar para se proteger, além de você se trabalhar terapeuticamente para você poder trabalhar e se libertar. Às vezes as pessoas têm a mania de dizer que eu sou desassombrada. Aí eu digo, eu não sou desassombrada. É que, não, é porque eu tenho essa força, essa coragem, entendeu? Com certeza. E às vezes até eu mesmo me surpreendo. É verdade. Mas eu parto da frente. Claro, você tem que partir. E essa resiliência lhe ajuda a você vencer os desafios com calma, com tranquilidade, sem ter emoções negativas. Eu só queria fechar a aula de hoje com um tema importante que vocês quiserem anotarem para pesquisa, tá? Anota aí rapidinho. E os livros que ficou me devendo. Os livros estão aqui, você vai tirar xerox agora. Vamos lá? Psicossomática. Ainda tem mais coisa aí? Não, só pesquisa, psicossomática. Isso é pesquisa. Psicossomática. Gente, as faculdades de medicina carecem desse estudo, as faculdades de psicologia e todas as faculdades. Porque você não sabe o mal que faz você mesmo, as emoções negativas, as emoções de ódio, a gente vive, vivencia, e isso faz um prejuízo no nosso organismo astronômico. Então você somatiza as coisas no corpo e muitas doenças suas são psíquicas, são oriundas do seu psique. Para que maior estresse do que um delegado de polícia? Para que maior estresse do que um juiz, do que um promotor, não é? Um agente penitenciário, e o sofrimento que ele traz, os traumas, que precisa de terapia constantemente. Certo, gente? Até a próxima aula, tragam os trabalhos, por favor. Agora essas pesquisas aqui não é para agora, não. Não, para depois. Tragam os outros trabalhos todos. Onde é que o canal vai ser suas aulas? Tá direto já, eu já vou passar o canal para vocês. Esse não, né, professor? Eu queria... Esse pra mim não. Deixa eu explicar. Esse pode ser para você também. Tá vendo? Isso aqui é a lista do pessoal que participou. Beleza. De outros semestres também, tá vendo? Certo, beleza. Aí o que eu fiz, em vez de botar correspondente, especificamente a psicologia jurídica, eu vou deixar em branco para anotar Beleza. a matéria que o aluno pega as suas. Nota 1000. Ok? O modelo é esse aqui, tá bom? Só peguei por modelo, vou fazer tudo digitado, bonitinho, só pra Um abração. Eu quero conversar com você depois daquele negócio. Viu? Um abraço. Eu queria pegar até o... Não,